nossas vidas como a gente gostaria de que acontecesse. Mas esse é o mal do nosso século, as preocupações. Ficamos preocupados com tantas coisas, ficamos preocupados com aquilo que ainda não temos, ficamos preocupados em querer fazer as coisas às vezes na força do nosso braço e na verdade não entendemos aquilo que a palavra nos diz a respeito disso. Jesus vai estar ensinando aos seus discípulos sobre as preocupações, sabe? O cuidado de Deus para a vida, para a nossa vida. E esquecemos de que Ele é quem tem o controle de todas as coisas. Meu Pai! O controle está na mão dele, o governo está na mão dele. Não é do nosso jeito, não é da nossa maneira, não é na força do nosso braço. O problema é que queremos dominar tudo, queremos colocar a questão então no nosso olhar, e na verdade não é. Ficamos às vezes, sabe o que? Quando ficamos tão preocupados que trazemos o que? As batalhas, as lutas para os nossos ombros, e na verdade o próprio Senhor vai dizer nas suas escrituras o que? Não fique preocupados, não fique preocupados, lance sobre mim as suas preocupações. Aleluia! E aí ficamos preocupadas com aquelas coisas que às vezes fogem do controle das nossas mãos. Nós esquecemos de colocar nas mãos dele, de entregar na mão dele. Meu Deus. O fardo às vezes fica pesado, por quê? Porque estamos preocupados com aquilo que não deveríamos nos preocupar. Meu E Deus! a palavra dele vai dizer o quê? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Então o fardo que você está carregando até esse dia de hoje, o Senhor está dizendo aqui nessa manhã, lança sobre mim. Glória a Deus! Ficamos preocupados, pastor. E aí essas preocupações, elas vão trazendo para nós o quê? Fardos pesados. Porque esquecemos de quem governa a nossa vida. Meu Pai. É Ele. Não somos nós que fazemos primeiro, é Ele que faz. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do verso de número 25, que vai falar sobre as preocupações da vida. Aleluia! Abençoa teu servo, Jesus. Mateus, capítulo de número 6, a partir do verso 25. Glória a Deus. E vai dizer aqui as preocupações da vida. Que Deus é esse, irmãos, que nós estamos servindo? Aleluia! Que Deus é esse que nós não conseguimos entender qual é o agir dele, a hora dele, o momento é dele? A própria palavra vai dizer que os seus pensamentos são maiores do que o nosso, seus caminhos é melhor do que o nosso. Mateus 6, a partir do verso 25, vai dizer assim: portanto eu lhes digo, preste atenção, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao de comer ou de beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao de vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Meu Deus. Observe as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Até aqui, Jesus está dizendo, não se preocupem com as roupas. Será que as roupas são mais importantes do que a vida? Ele está dizendo aqui, as aves não semeiam, e mesmo assim elas continuam comendo. As aves não semeiam, assim somos nós. Ele está dizendo, será que vocês não são mais importantes do que as aves? Deus. E ele vai continuar, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja da sua vida? Meu Deus.
O problema quando eu falo de preocupações é que ficamos preocupados com o dia de amanhã. E na verdade a porção que o Eterno tem para a nossa vida é o dia de hoje. Aleluia! Glória a Deus! Hoje o mal desse século é o quê? A depressão, a opressão. Por quê? Porque um excesso de preocupação no futuro vai trazer para nós esse peso. O problema é que estamos querendo acrescentar algo do qual não está nas nossas mãos. É o dia de amanhã. Quem aqui pode mudar alguma coisa no dia de amanhã? Ninguém. Porque o amanhã pertence a quem? Deus. Deus! Então por que a gente quer mudar o amanhã se a gente não conseguiu nem mudar o hoje? Meu Deus. Se a gente não conseguir entender o que Deus quer hoje, e essa palavra até já trouxe aqui, o povo estava no deserto reclamando, o Senhor vai enviar o maná, e o maná era para o dia, para alimentar o dia, e não podia se guardar o maná porque ele estragava. O que o Senhor queria dizer com isso? Porque o que eu tenho para vocês é hoje, não é amanhã. O amanhã me pertence. Aleluia! Estamos querendo ficar preocupados com aquilo que ainda nem colocamos as nossas mãos aqui no dia de amanhã e queremos resolver o amanhã se não resolvemos até o dia de hoje. Meu Deus. A palavra vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E que caminho é esse? É o hoje. Meu Deus. A partir do momento que você decidiu de estar aqui nessa manhã hoje, a porção que Ele reservou nos céus para a sua vida é para hoje, não é para amanhã. Então Ele está dizendo aqui, vocês estão ficando preocupados com coisas que vocês ainda não têm o controle, mas se apeguem no dia de hoje, aquilo que Ele tem para a sua vida e para a minha vida, aqui é hoje. Pense no hoje. Versículo de número 28. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Jesus aqui está fazendo uma alegoria a respeito do lírio, que eles não produzem, eles são tão belos, que nem Salomão teve a beleza dos lírios, e mesmo assim nós estamos preocupados, continuamos preocupados, e ele vai continuar: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Ele está vestindo os lírios dos campos e a gente fica preocupado, continua preocupado. E essa semana eu ouvindo uma mensagem a respeito dessa palavra aqui, que daqui a pouco nós vamos falar, que é interessante, é maravilhosa, porque estamos querendo coisas novas, ficamos pedindo o tempo todo e esquecemos dessa palavra. Porque aqui diante nós vamos ver as chaves e os segredos desse texto. 31. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Queridos, essa é uma realidade da nossa vida hoje. Ficamos muito preocupados com o que há de vestir, com o que há de comer. Não há pecado nisso, queridos. O problema é que nós estamos colocando a intenção do nosso coração naquilo que na verdade não é para colocar. O nosso coração hoje está ficando apegado a bens materiais, às coisas terrenas, e esquecemos de que quem provê, de que quem faz é o eterno Deus. Oh, aleluia! É Ele que faz, não somos nós. Ele está dizendo aqui: as aves não semeiam e comem, os lírios não constroem, não costuram as suas roupas. Ele vai dar fazer como simbolismo aqui, e eles continuam tão belos que nem Salomão teve a sua beleza. E ele está falando aqui: portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer,
O que vamos beber? O que vamos vestir? Pois os pagãos, é que correm atrás destas coisas. Olha só, queridos, preste atenção nisso aqui. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Nós servimos a um Deus que sabe das nossas necessidades. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus que está dizendo aqui. O Pai Celestial sabe de todas essas coisas. E que coisas são essas, pastor? O que há de comer, o que há de vestir e o que há de beber. Aleluia! Muito obrigado, papai. Olhamos para a nossa despensa, e aí, às vezes, a minha esposa, ela sempre fala isso. Ela fala: Rodrigo, se eu olhar para a minha despensa e ver que a minha despensa tem comida, o resto para mim é supérfluo. Por quê? Porque ela sabe que dentro da despensa tem, mas se não tiver, ela também crê que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Às vezes ficamos preocupados porque olhamos a nossa roupa e fala assim: poxa, hoje eu não tenho uma roupa nova para ir à igreja. Agora eu te pergunto, você está vestida ou não? Glória a Deus. Está vestida ou não? De repente você olha e fala assim: eu não tenho de comer. Será que não tem? Será que não tem? Você agradece todos os dias pelo pão de cada dia? Meu Deus! Porque é Ele que sustenta, é Ele que dá, é Ele que faz. Não somos nós que fazemos, é Ele que faz primeiro sobre as nossas vidas. Tudo que temos não é nosso, é dele. Ele está guardando, Ele está dizendo: eu cuido de vocês, não se preocupem. Aí Ele vai continuar: busquem, 33, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Aqui está o segredo, porque a palavra aqui, acrescentada, missionário, preste atenção, quando ele vai dizer aqui: por isso, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Olha só, pastor, quando ele está dizendo aqui todas essas coisas serão acrescentadas, ele não está dizendo que ele vai te dar coisa nova, porque você já tem. Ele está dizendo aqui: eu estou acrescentando. Se você tem uma roupa hoje, ele vai acrescentar mais uma. Se você tem o pão de cada dia, ele está acrescentando. Ele está multiplicando sobre a sua vida. O problema é que pedimos errado, pedimos mal. Ele está acrescentando em cima daquilo que você tem. O problema é que às vezes a gente não reconhece aquilo que Deus coloca na nossa vida. Não nos dá, nós não honramos aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Porque o texto está dizendo aqui: se você buscar o meu reino e a minha justiça, eu vou acrescentar sobre a sua vida. Eu creio, meu Pai. Nós não estamos dando valor àquilo que temos. Muito obrigado, Pai. Nós não estamos dando valor àquilo que Ele nos deu já. Muito obrigado, Pai. Ele está dizendo aqui: se você buscar o meu reino e a minha justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Eu tenho um carro, e o que Ele vai acrescentar na minha vida? A melhora do meu carro, Ele está acrescentando. Então, se eu tenho, hoje, se eu agradeço a Deus pela roupa que eu tenho, pelo que eu tenho de comer, pelo aquilo que eu tenho de beber, se eu busco o reino e a justiça, Ele vai acrescentar, queridos. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, é a palavra. O problema é que estamos querendo dar o nosso jeitinho, um jeitinho brasileiro, de querer acrescentar aquilo que nós não podemos. Como ele falou aqui, quem pode acrescentar no dia de amanhã? Pastor Ezequiel,
Vocês estão com um propósito. Ele irá acrescentar aquilo que vocês precisam. Obrigado, eu creio. É acréscimo. É acréscimo. Está dizendo aqui, eu vou acrescentar, aumentar, alargar. Então, valorize aquilo que Deus já te deu hoje. Valorize o que você tem hoje. Se você tem uma casa, se você tem um carro, se você tem um emprego. Se você não tem um emprego, busque o reino e a sua justiça. E o emprego será o quê? Acrescentado. Aleluia! Glória a Deus! Eu creio, papai. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mas, presbítero, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Às vezes nós não entendemos o que é buscar o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça, queridos? Às vezes nós, com os nossos pensamentos, falamos assim: se o Senhor me der algo ou me acrescentar uma quantia, eu vou passar a abençoar alguém. Errado. Use o que Deus já te deu para abençoar. Aleluia! E as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia! Divide o que você tem com aquele que está precisando e ele vai acrescentar sobre a sua vida. Pai. Generosidade é algo que move o coração de Deus. Uma certa vez, Fala, Deus. eu estava trabalhando aqui na Três Irmãos, testemunho. E eu tinha comprado 2 smartwatches para mim. 2 aquele relógio digital. E eu estava com o relógio, no relógio lá no meu trabalho. Eu subi para almoçar. Como vocês podem perceber como que Deus acrescenta sobre a nossa vida. A partir do momento que eu entendo que aquilo que eu conquistei não é meu, é dele, ele é dono. E se eu entender de que eu preciso ser generoso com a vida de alguém, ele acrescenta, assim como a palavra está dizendo. Eu comprei, levei para o meu trabalho, subi para almoçar. Na hora que eu estou descendo, lavei a minha marmita, quando eu estava descendo, eu ouvi a voz do Senhor falando no meu ouvido: dá o relógio para fulano de tal. Glória a Deus! Oh, glória a Deus. Eu desci a escada e falei: dá o relógio para fulano de tal. Eu cheguei na recepção, porque eu trabalhava na recepção, e aí, pensando, falei: meu Deus, é coisa da minha cabeça. De novo, dá o relógio para o André. Aí, peguei minha escova, retornei, fui no banheiro, escovei meus dentes. Falei: não é possível. Acabei de comprar o relógio. No nosso coração, queridos, ficamos presos, apegados a coisas. E ele falou de novo: dá o relógio para o André. E foi falado isso aqui hoje pela manhã pela pastora. Se Deus quiser, ele faz. A vontade é dele. Glória a Deus. E aí eu peguei, voltei para a recepção. Cheguei na recepção e falei: André, você gosta de relógio? Minha pergunta. Aí ele: Rodrigo, sou apaixonado por relógio. Eu tenho 3 relógios em casa, está parado, não consigo consertar. Tirei o relógio do meu pulso. Coloca aí. Ele pegou o relógio, colocou no pulso, olhei para o olho dele, para o rosto dele, aí eu vi um semblante dele já mudado. O olho dele brilhou. Ele: cara, que relógio lindo. Eu falei: é seu. Como assim é seu? Não me pergunte, porque foi o Senhor que mandou te dar. Sendo, queridos, que aqui onde eu estava trabalhando, eu estava passando por um momento difícil. E a gente está falando aqui de acréscimo. Sim. Passando por um momento difícil na minha vida financeira. Mas às vezes a gente quer resolver as coisas na força do nosso braço. O texto até aqui está dizendo que ele cuida assim das aves, assim dos lírios, e ficamos preocupados com o que há de comer, com o que há de vestir. E aí eu precisava pagar uma conta
E a minha intenção, na verdade, era de vender o relógio. Para me arrumar um dinheiro, para me poder pagar aquela conta que eu precisava. Mas o Senhor falou o quê? Dá o relógio. E aí, qual é a intenção do nosso coração? Dá um jeito. E aí, queridos, a partir do momento que eu fiz aquele ato de generosidade na vida daquele irmão, algumas horas depois que eu abençoei a vida dele, um filho de um pastor, amigo meu, a igreja estava fazendo aniversário, e eu trabalho com som, montagem de som, e aí, o que acontece? Ele me liga, só que eu entendo, deixa eu falar algo para vocês, Deus nos capacitou com dons, e na verdade, quando Ele nos capacita com dons, os dons não são nossos, os dons são para retribuir sobre a vida de alguém, porque a partir do momento que eu tenho e posso fazer, eu tenho que fazer, e Deus me deu os dons, e eu, todas as vezes que uma igreja me chama para poder fazer alguma coisa em relação ao som, eu não cobro. Sabe por quê? Porque eu entendo de que é Deus que pode suprir todas as coisas. E aí, esse filho do pastor me chamou. Poxa, Rodrigo, tem como você vir aqui? É aniversário da igreja. Poxa, a gente mexeu no som, está todo desregulado. E aí eu peguei e fui lá. Eu falei, cara, vamos lá, vamos fazer. E é uma coisa que eu gosto de fazer. Cheguei lá, equalizei todo o som, refiz tudo. Eu falei, mais tarde eu estou aí para poder ajudar a vocês do som, né, com o sax. Aí ele virou para mim e falou assim, meu pai pediu seu Pix. Eu falei, mas Pablo, você sabe que eu não cobro para poder fazer nada disso. Ele falou, Rodrigo, meu pai pediu seu Pix. E aí eu fui e passei o Pix para ele, não querendo. Fui para o culto, cultuei, foi uma bênção. Esqueci literalmente da questão do Pix e no dia seguinte, na parte da manhã, meu telefone tocou, né? Ali a mensagem, você recebeu um Pix no valor de tal, de fulano de tal. Exatamente o valor que eu precisava para pagar a conta. Glória a Deus! Maravilhoso! A palavra vai dizer que existe um Deus do céu que sabe das nossas necessidades. O problema é que estamos querendo confiar naquilo que nós achamos e na verdade é Ele. O texto está dizendo aqui que Ele sabe de todas as nossas necessidades. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã, quais são as suas necessidades. Não sei o que vocês estão precisando, mas a palavra de Deus está dizendo para vocês hoje, não se preocupe, porque eu sei daquilo que vocês precisam. O texto vai dizer, continuar, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Justiça é isso, é saber qual é a necessidade do seu irmão. Eu tenho 1 quilo de açúcar, se meu irmão está precisando, eu divido meio quilo para cada um e abençoo a vida dele. Se eu tenho metade de alguma coisa, eu divido com ele. Isso é a justiça do reino. O problema é que somos egoístas. É só eu. E aqui ele está dizendo, busque primeiro o reino e eu vou acrescentar sobre a vida de vocês. E para finalizar, versículo de número 34. Portanto, olha só, portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Aleluia! E para finalizar aqui, em cima desse versículo, portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Como eu falei aqui no começo, ficamos preocupados com o amanhã, com aquilo que nós não conseguimos colocar as nossas mãos. Mas, o que ele está dizendo aqui, basta o seu mal, o seu dia. O amanhã não nos pertence. O amanhã pertence a Ele. Existe algo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Não adianta nós queremos nos preocupar com o dia de amanhã, porque amanhã pertence a Ele.
Busque o reino de Deus hoje, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia!